Bom dia, alunos! Hoje nós vamos ver o sistema urinário, que antes era chamado de sistema excretor. Vocês vão encontrar esse assunto nas páginas 705 a 708 do seu livro didático. Bem, o sistema urinário é o responsável pela maior parte das nossas excreções. Atenção que o termo excreção se refere a qualquer processo por meio do qual um organismo se livra de substâncias indesejáveis que são produzidas em seu metabolismo, genericamente denominadas excretas ou excreções. Cuidado para não confundir com excremento. Excremento são fezes. Embora o gás carbônico também seja uma excreção, o termo costuma ser mais empregado para designar as excreções que contêm nitrogênio e por isso são chamadas de excretas nitrogenadas. A principal substância excretada pelo sistema urinário é a ureia, que é gerada como produto do metabolismo de compostos nitrogenados, especialmente aminoácidos. São componentes do sistema urinário, que é o sistema cujo conjunto de órgãos e estruturas é responsável pela filtração do sangue e também eliminação de substâncias que podem ser tóxicas, isso é, substâncias potencialmente tóxicas. Um par de rins e pelas vias uriníferas, que são compostas por um par de pelvis renais ou bacinetes, um par de ureteres, a bexiga urinária, que é única, e a uretra. Vejam então a localização desses órgãos dentro do corpo humano. Os dois rins, um de cada lado da coluna vertebral. Os rins se seguem a dois ureteres, então aqui os rins, os dois ureteres, um partindo de cada rim, né, um de cada lado, uma única bexiga urinária e também uma só uretra que vai ligar a bexiga ao meio externo. Tá bom? Então, dois rins, recapitulando, aqui em formato de feijãozinho, de um vermelho amarronzado ou um marrom avermelhado, como vocês preferirem. Dois ureteres, unindo os rins a uma única bexiga, e o canal da uretra, que é a ligação do sistema urinário com o meio externo. São funções do sistema excretor. Primeira, excretar os restos nitrogenados como ureia, amônia e creatina. A ureia ela é produzida pelo fígado e é o resultado do metabolismo das proteínas provenientes da nossa alimentação. Após o metabolismo, a ureia que fica circulando no sangue é filtrada pelos rins e é eliminada na urina. A amônia é uma substância tóxica e ela é resultada também do metabolismo do nitrogênio, que deve ser eliminada rapidamente do organismo. A eliminação da amônia pode ser por excreção direta ou por excreção após conversão em compostos menos tóxicos, no caso da ureia e o ácido úrico. A creatina é uma substância naturalmente produzida pelo corpo, pelos rins e pelo fígado, e ela tem como função fornecer energia para os músculos e fornecer também o desenvolvimento das fibras musculares. A segunda função desempenhada pelo sistema excretor é regular o volume de sangue, determinando a quantidade de água que vai ser excretada, então ele controla a diurese. A terceira função é ajudar a regular os eletrólitos contidos no sangue, em especial o sódio. A quarta função é que ele tem importante função na regulação do equilíbrio ácido-base, isso é, regula o pH do sangue, controlando a excreção de íons de hidrogênio.
E também o sistema excretor participa da regulação da pressão sanguínea através da secreção de renina. E por último, o sistema excretor regula a produção de células vermelhas do sangue através da secreção de um hormônio denominado eritropoetina. Vamos ver então a estrutura de um rim. De dentro para fora nós temos o córtex renal, o córtex renal aqui de um rosinha mais claro, um laranjinha claro, que é a camada mais externa do rim. E na realidade ele tem coloração avermelhada e uma textura lisa. No córtex renal são encontrados os néfrons. O néfron é a unidade funcional básica do rim. Ele é que é responsável pela formação da urina. A principal função do córtex renal é filtrar o sangue e remover do sangue, então, substâncias indesejadas no corpo, né? Depois temos aqui a pirâmide renal. As pirâmides renais, aqui pintada de um laranja mais escuro, quase marrom. São agrupamentos de ductos que coletam a urina que é formada nos néfrons. A base das pirâmides é voltada para o córtex e o ápice para a medula. Então, aqui é a base e aqui é o ápice, que é voltada para a medula. A medula é a parte central do rim. Cada papila é envolvida pelo cálice menor, que se reúne formando os cálices menores. Eu vou fazer um exemplo, uma comparação, e vocês vão entender melhor como é que funciona. E aqui tem o hilo, que é uma fenda por onde penetram as artérias, né, os nervos, e por onde sai a veia renal e também os ureteres. Aqui o ureter, a veia renal, a artéria renal, e não estão aqui desenhados os nervos, mas é por onde penetram todas as estruturas. Então vamos falar assim em termos práticos para você entender, fazendo uma comparação bem fácil. Imagine que vocês estão numa sala com muitas goteiras no teto. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar baldes para pegar essa água que está caindo do teto, né? Pois bem, a água será no nosso rim a urina. E os baldes serão os cálices que vão colher a urina. Então imagine que esses baldes vão se juntar em canos para guardar essa água da chuva. E esse cano vai levar a água da chuva para um recipiente. E esse recipiente vai ser os ureteres. E o novo recipiente que vai guardar essa água toda será a bexiga. Deu para entender? Então essa é uma comparação bem fácil de entender, bem tranquila, e assim a urina é coletada dentro do rim. Então, os néfrons estão aqui se localizam sempre nessa posição, sempre assim. A urina é formada, é coletada pelas pirâmides, que é coletada pelo cálice menor, e aí vai chegar até o cálice maior e vai dar origem, através do hilo, né, para um ureter. Então, vamos ver como é que o rim filtra o sangue. Primeiro, nós vamos diferenciar dois termos que muitos alunos confundem. Primeiro, sangue arterial e sangue venoso. E sangue filtrado e sangue não filtrado. Quando a gente fala em sangue arterial ou sangue venoso, nós estamos classificando o sangue quanto à presença de oxigênio ou gás carbônico. E quando nós falamos sangue não filtrado e sangue filtrado, estamos classificando o sangue quanto à presença ou não de substâncias tóxicas, ok? Então, como dizem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, sangue arterial ou sangue venoso é quanto à presença de oxigênio ou presença de gás carbônico. E sangue não filtrado ou sangue filtrado é quanto à presença de substâncias tóxicas. Não tem nada a ver com os gases. E o que o sangue vai fazer no rim, então, afinal? Duas coisas. A primeira, é lógico, ele vai dar oxigênio para as células renais, para que elas realizem as suas funções, claro, né, para elas realizarem o seu metabolismo. E a outra coisa que ele vai fazer no rim é exatamente ser filtrado, que é a função do rim. Então o sangue chega
no rim arterial, por uma artéria renal, e sai por uma veia, a veia renal. Então, ele chega arterial, não filtrado, isso é, cheio de substâncias indesejáveis ou em excesso, e sai filtrado, porém venoso, porque ele já deu o oxigênio e já coletou o gás carbônico do rim. Por isso, nós concluímos que o sangue chega ao rim arterial, como eu falei, e cheio de substâncias tóxicas, e sai venoso, porém filtrado. E isso é, sem as substâncias tóxicas. Eu sempre faço uma comparação quando eu explico o sistema urinário para os meus alunos, né, no presencial, e eu explico o néfron. Que o néfron é a unidade funcional do rim, isso é, a unidade filtradora do rim. É onde o sangue será filtrado. Então vamos fazer uma comparação bem bobinha também, bem fácil de entender. Imagine que vocês vão ao shopping, vão fazer uma compra, ok? Onde vocês vão fazer essa compra? Em uma loja das muitas que o shopping tem, certo? Pois bem, o rim seria o shopping. E o néfron seria a loja que vocês escolheram para fazer a compra. Vocês seriam o sangue e a compra seria, vamos dizer, a filtragem do sangue, entenderam? Esse shopping, isso é, o nosso rim, esse shopping teria 1 milhão de lojas, assim como o rim tem 1 milhão de néfrons. Vocês saíram sangue do mesmo jeito. Entraram sangue e saíram sangue. Igualzinho? Não. Vocês saíram sangue, porém um pouco diferente do que entraram, porque vocês entraram arterial e com impurezas, e saíram do shopping, entre aspas, né, do rim, venoso, porém filtrado. Os néfrons são essas estruturinhas aqui de cor vermelha, né, essa estrutura aqui, essa estruturinha aqui, que se localizam no córtex renal, e sempre nessa posição, sempre nessa posição, tá bom? Aonde os ductos coletores, que a gente vai ver já já essa parte, estão sempre nessa posição, sempre para a região da medula do rim. Então vamos entender o néfron. Os néfrons, então, são unidades responsáveis pela formação da urina que estão localizados no córtex renal, como eu falei. O néfron é uma estrutura em forma de tubo, né? Uma estrutura tubular que possui em uma das extremidades uma expansão em forma de taça, chamada cápsula renal, na qual se encontra então uma estrutura denominada glomérulo. Cápsula renal antigamente era chamada de cápsula de Bowman, tá? Então às vezes eu posso errar e posso falar cápsula de Bowman, e na realidade hoje o nome é cápsula renal. E o glomérulo aqui, o glomérulo renal, o glomérulo capilar, que também era chamado de glomérulo de Malpighi, esse nome já nem se usa mais, e é como se fosse um novelo de capilares e que está em uma associação íntima com a parede da cápsula renal. E ele é ligado a uma arteríola que é proveniente da artéria renal. O conjunto da cápsula de Bowman, quer dizer, cápsula renal, né? E o glomérulo renal é chamado de corpúsculo renal. Então essa estrutura toda aqui chama corpúsculo renal. A estrutura aqui amarelinha é a cápsula renal e aqui dentro está o glomérulo renal. A cápsula renal se comunica com um longo tubo, que é o tubo néfrico. O tubo néfrico. Aqui é a cápsula e aqui vai dar início à formação do tubo, ou túbulo, tanto faz, né? Que ele tem 3 regiões distintas, denominadas túbulo contorcido proximal, que está mais próximo do glomérulo. Depois eu tenho a alça néfrica, que é essa alça aqui, essa dobra. E por último eu tenho o túbulo contorcido distal, que está mais distante. E por fim o ducto coletor.
Os ductos coletores conduzem a urina produzida nos néfrons, aqui é produzida a urina, até a papila renal, de onde ela flui para os cálices menores e para os cálices maiores e para a pelvis renal. Vejo a localização das partes do néfro dentro de um rim. Uma parte fica na região cortical, isso é na parte externa, e a outra parte fica na zona medular. Atenção que as partes iniciais do néfron estão no córtex, na zona cortical, e a parte final do néfron está, como por exemplo o ducto coletor, está na região medular, na região interna do néfron. 3 processos estão envolvidos na formação da urina. Primeiro, filtração. Segundo, reabsorção tubular. E por último, a secreção tubular. Então vamos ver como é que isso acontece. Bem, a função do rim, como nós vimos, é filtrar o sangue. E assim, dele remover ureia, sais, ácido úrico e outras substâncias que estejam em excesso no organismo, né? Pois bem, o sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal, que se ramifica muito no interior do rim e origina então um grande número de pequenas arteríolas denominadas arteríolas aferentes. Cada uma dessas arteríolas penetra numa cápsula renal de um néfron, aonde ela se ramifica formando um enovelado de capilares que é chamado o glomérulo renal. O sangue que vem das arteríolas renais penetra nos capilares do glomérulo sob uma alta pressão de 70 milímetros de mercúrio a 80 milímetros de mercúrio, e o que força a saída de líquidos sanguíneos para a cápsula renal. Esse líquido que extravasa do sangue, que é conhecido como filtrado glomerular, também conhecido como urina inicial, constitui de diversas moléculas de pequeno tamanho, como por exemplo a água, a ureia, a glicose e aminoácidos que estão dissolvidos nesta água. O filtrado passa em seguida da cápsula para o túbulo renal. Até esse momento, o filtrado, chamado filtrado glomerular, apresenta uma composição química semelhante ao do plasma sanguíneo, com a diferença de que ele não possui células e nem moléculas de proteína e de lipídios, porque devido ao seu tamanho, essas moléculas são incapazes de atravessar as paredes dos capilares glomerulares. Diariamente passam pelos nossos rins quase 2.000 litros de sangue e formam cerca de 160 litros de filtrado glomerular. No decorrer do trajeto do filtrado glomerular pelo túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção dessa solução de grande parte de água e de outras substâncias. Reparem que eu falei reabsorção. E por quê? Onde essas substâncias e a água foram absorvidas? Acertou quem falou, no intestino. No sistema digestório, a água e diversas substâncias são absorvidas e aí elas vão para o sangue. Aí, no sistema urinário, elas terão que ser reabsorvidas. E o que não prestar ou estiver em excesso vai ser eliminado pela urina. As substâncias vão retornar ao sangue dos capilares do néfron. E essa absorção ou reabsorção é um processo ativo em que há dispêndio, isso é, gasto de energia. No caso de algumas dessas substâncias estarem em concentração anormalmente elevada no sangue, ela não é totalmente absorvida e parte dela é excretada na urina. E é isso que acontece, por exemplo, quando as pessoas são portadoras de diabetes mellitus, que é quando a alta concentração de glicose no sangue faz com que parte dessa glicose não seja reabsorvida pelo túbulo renal e ela assim é eliminada na urina. Nós vamos voltar a falar sobre diabetes mellitus na próxima aula, tá? Na alça néfrica acontece principalmente a reabsorção da água do filtrado. A maior quantidade de água, então, é reabsorvida aqui nessa região aqui.
chamada alça néfrica. E ela vai, esse filtrado vai se tornando cada vez mais concentrado, porque cada vez mais está sendo reabsorvida a água. Essas células da parede do túbulo contorcido distal absorvem ativamente dos capilares próximos substâncias indesejáveis como ácido úrico e amônia e lançam essa substância então na urina em formação. Ao fim do processo, pelo túbulo do néfron, o filtrado glomerular se transforma em urina, que é um líquido de cor amarelada e que contém predominantemente ureia, além de menores quantidades de amônia, ácido úrico e sais. A partir dos 160 litros de filtrado glomerular que se forma diariamente, apenas 1,5 litro de urina é formado. Portanto, cerca de 98% da água do filtrado é reabsorvida durante esse trajeto, pelo túbulo do néfron. Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis dos túbulos renais se originam pela ramificação da arteríola eferente, pela qual o sangue deixa a cápsula renal, originando uma vênula que desemboca na veia renal que leva o sangue para fora do rim em direção ao coração. Vamos fazer uma outra comparação então. Imagine que vocês pegam uma corda e amarram uma pedra em uma das pontas. A outra ponta vocês seguram firmemente. Aí vocês começam a girar esse conjunto, corda e pedra. O que se esperaria que acontecesse? Que a pedra fugisse, certo? Que a pedra escapasse. E por que a pedra iria tender a fugir, a escapar? Por causa da força centrífuga, ou pela inércia, que nada mais é do que a vontade que todo o corpo tem de continuar fazendo exatamente aquilo que estava fazendo. A pedra estava em movimento retilíneo uniforme. O que a segura é exatamente a corda. Voltando aqui para o néfron, quando o sangue entra no rim, ele entra por uma artéria, a artéria renal, que tem um calibre X, por exemplo, Aí dentro do rim, ele vai para as arteríolas, que são bem fininhas. Então, como o calibre diminui muito, o espaço diminui muito dentro do rim, dentro do néfron, a pressão sobre a qual o sangue está sendo submetido aumenta muito. E aí, com a velocidade aumentada dentro do néfron, as substâncias que estão no sangue tendem a sair dos vasos, exatamente como a pedra tende a fugir, a soltar da corda. Elas tendem a sair quando em contato com a parede da cápsula renal. E aí, algumas substâncias que foram absorvidas no intestino não podem sair dos vasos do sangue, porque são muito necessárias. Aí elas serão reabsorvidas pela cápsula renal, num processo que acontece com gasto de energia. É essa reabsorção que acontece ao longo do néfron todo, onde as diferentes substâncias são reabsorvidas. Nesse processo, que deve ser ininterrupto, os rins consomem cerca de 10% da produção energética corporal. Então, 10% da nossa energia é consumida nos rins. Mas, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo gasto de energia para manter o transporte iônico e a vitalidade das células deveria reverter uma considerável parcela ao meio sob a forma de calor. E assim supõe-se que o trabalho renal seja uma importante fonte de calor para manter a homeostase térmica do corpo, tá? Bem, alunos, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos continuar este assunto, tá? Vamos fazer uma revisão da primeira aula, da primeira parte, e vamos continuar com esse assunto, sistema urinário. Então, até a próxima.